Olha, eu vou ser bem honesta, eu acho que os Estados Unidos ainda estão passando por um trauma muito grande que está sendo resolvido, da mesma forma que nós, eles ainda estão passando por um processo de responsabilização dos envolvidos, por exemplo, com o ataque ao Capitólio, coisa que no Brasil a gente sequer sabe se vai existir, mas como diria, né, na minha terra, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E é muito importante notar que nesse período de reação ao poder que estava sendo exercido em cada local, se dá de uma maneira diferente, ou o que justifica as articulações é diferente de quando muda a conjuntura do poder. Então, por exemplo, eu até brinquei no Twitter com os colegas que o Bolsonaro fez a gente inovar até no período das eleições, porque, em geral, essa questão do telefonema de um presidente para outro, quando há eleição e tudo mais, é muito mais uma questão de cortesia do que algo institucionalmente requerido. Só que, nesse caso, a comunidade internacional estava tão alerta com relação à possibilidade do Bolsonaro não reconhecer o resultado do segundo turno, que estava todo mundo literalmente preparado e falando que, em havendo o fim da apuração, todos começariam a ligar. E eu acho que a gente teve um momento talvez recorde, porque em minutos a gente já teve os primeiros anúncios públicos de parabenização para o Lula por ter ganho as eleições. Eu acho que eu não conheço outro caso em que isso tenha sido feito. Eu fiz um monitoramento e a quantidade de repercussão que a gente teve em diversos níveis de governo foi recorde. E isso pode ser interpretado quase como se fosse um reconhecimento às avessas. O reconhecimento de governo ele costuma ser visto com muita suspeita, porque é uma forma de imperialismo de outros estados. Mas nesse caso foi uma tentativa de assegurar que o resultado fosse efetivamente seguido. Na dúvida, numa possibilidade de que não haja um reconhecimento, toda a comunidade internacional começou a repercutir e reconhecer com grande rapidez os resultados, tentando gerar um cenário em que isso dificultaria um pouco para o Bolsonaro ter alguma atitude que fosse contra o resultado das urnas. Só que essa atitude, ela se justificava naquele momento. Depois da posse e da relação do governo efetivamente em andamento, volta a um certo cenário de normalidade. E aí, não necessariamente, é muito importante a gente lembrar isso, o que é de interesse dos Estados Unidos é de interesse do Brasil. E eu acho que uma das coisas mais importantes que o governo Lula nos ensinou no primeiro e no segundo mandato, o governo Dilma nos ensinou no primeiro mandato, foi justamente que é possível se contrapor de uma maneira diplomaticamente aceita a essas tentativas de imposição de agenda. Então, eu não acho que necessariamente se aproximar de uma agenda com os Estados Unidos seja algo relativamente positivo, ou seja algo que a gente deva esperar. Politicamente, internamente, frente a um governo Bolsonaro, era importante porque os Estados Unidos são o nosso grande irmão, o grande parceiro, aquela autoridade externa que serve como um freio aos impulsos do governo interno. E isso é algo que cada vez mais está sendo presente na política brasileira. Eu até acho bastante importante notar isso, a nossa conjuntura política é uma conjuntura que depende da percepção da comunidade internacional, os atores internos mobilizam os atores estrangeiros para legitimar sua presença ou não, e a gente pode ver isso na própria expectativa da posse do Lula. Então, já tem notícias que nunca a presença de autoridades estrangeiras na posse do Lula vai bater recordes. Isso é importante porque demonstraria legitimidade para a opinião pública nacional. Mas para os Estados Unidos, por exemplo, se você for olhar, não existe presença de autoridades estrangeiras no momento de posse. Por quê? Porque isso é visto como uma intervenção em assuntos internos. Então, para eles, a manifestação de estrangeiros sobre sua política é uma violação da soberania do país. Para a gente, não. Então, desculpa, mas então eu sou obrigado a perguntar para você, porque a delegação estadunidense reservou 200 quartos num hotel em Brasília, justamente para posse. Eu até brinquei hoje com o jornalista Marcelo Auler, que estava fazendo cobertura lá no CCBB,
dizendo assim, eles vão invadir o Brasil? O que vai acontecer com tanta gente dos Estados Unidos vindo aqui para a posse do Lula? Agora, deixa